Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no TJCC. Eu sou Vânia Castanheira, Medical and Lifestyle Medicine Coach e tive um câncer de mama há 10 anos e foi isso que me trouxe aqui para o mundo do câncer, o mundo oncológico e para o TJCC. E hoje eu estou aqui com a Bianca Manzoli, que é nutricionista, a minha convidada de hoje. A Bianca ela é nutricionista, terapeuta ayurvédica, coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale, membro do Comitê de Trabalho de Nutrição e Oncologia Pediátrica da OPS e do Grupo Estudos em Efeitos Tardios da SOBOP e membro do GT da Prevenção Primária e do TJCC. A Bianca é que faz há muitos anos a curadoria do painel de nutrição do TJCC. Ela é responsável por trazer profissionais incríveis na área da nutrição oncológica todos os anos. E por essa razão, pelo fato de ser nutricionista oncológica e terapeuta ayurveda, é que eu quis trazê-la aqui hoje no podcast do Todos Juntos contra o Câncer. E vocês precisam conhecê-la. Bianca Manzoli, muito bem-vinda. Obrigada, Vânia. Ainda mais falar sobre a Ayurveda. Gente, ano passado a gente trouxe um painel onde a gente abordou a Ayurveda pela primeira vez no TJCC. E toda vez que a gente comenta algo a respeito disso, eu acho que é de uma importância, assim, extrema. A gente trazer um outro olhar. E foi esse painel do ano passado que me inspirou a pensar, preciso falar sobre isso. Nossa, o ano passado já foi muito em cima da hora, mas para esse ano, assim que saiu, vamos fazer o TJCC, vamos fazer, já falei com a Bianca. Para quem não sabe, introduzindo aqui um pouquinho, a Ayurveda pode ser traduzida como a ciência da vida ou a ciência da longevidade, correto? Conhecimento, né? Conhecimento da vida. Conhecimento da vida. Né? Ela é uma das coisas que a Ayurveda me fascina muito é que há 5.000 anos que ela enfoca no que a ciência tem valorizado agora e tem vindo a enfatizar recentemente. Ou seja, através da importância da digestão, da composição da microbiota intestinal, genética e epigenética, né? Através dos doshas, conexão cérebro-intestino. E agora que a ciência veio comprovar algo que a Ayurveda já coloca em prática há muito tempo, com outros nomes, é claro. Como é que a Ayurveda vê o câncer? O que eu acho um ponto super importante da gente destacar, Vânia, primeiro que a Ayurveda, nós acreditamos que ela seja uma das ciências mais antigas do mundo. Então, alguns estudos nos colocam há 5.000 anos atrás, onde a gente já começou, né, a ter essa análise, onde a gente já começou a aprender um pouco mais sobre essa sabedoria. E tem 2 pontos que são muito interessantes de serem colocados. Primeiro que, quando eu comecei a estudar Ayurveda, uma coisa que me fascinou muito e que me trouxe cada vez mais próximo dessa filosofia de vida é o fato de a Ayurveda existir há mais de 5.000 anos e ela ter a sua essência intacta. Então, a gente está falando de algo, assim como a medicina chinesa, que ela continua com aquela essência. A gente continua acreditando nesses grandes ensinamentos. E a gente tem muito esse olhar, principalmente para a prevenção de doenças. E também um outro ponto que eu considero muito importante é a gente trazer essa conexão de olhar para si, de entender que cada indivíduo é único. E na visão da oncologia, quando a gente falou disso, semana passada a gente teve uma live para falar a respeito disso, e eu coloquei exatamente um ponto de que a gente não olha só o câncer. A gente olha, na verdade, dentro da perspectiva do Ayurveda, qualquer sintoma, qualquer desordem dentro do nosso organismo, a gente já considera isso como uma doença. Até o próprio câncer é um sintoma, não é? Exatamente. Nós devemos olhar para o indivíduo e entender todos aqueles sintomas, e não só o paciente que chega para a gente no consultório, que é um paciente que chega, eu tô com uma distensão abdominal. Tá, mas o que você está fazendo para tratar isso? Eu tomo um remédio e passa. Não, a gente tem que olhar para o indivíduo e entender toda a sintomatologia por trás disso e tratar desde a base. E na causa raiz, exatamente. Então, a gente não tem uma visão somente do câncer. A gente tem uma visão de todo o paciente, a gente tem uma visão de todo o diagnóstico. E olhar para esse paciente, não só para a doença, ela é muito importante. Então, eu acho que o âmbito é muito maior do que só o tratamento oncológico. Isso é uma das coisas que me fascina na Ayurveda, porque ela olha a pessoa que tem os sintomas. Não é o câncer. Não é o câncer, não é a distensão, não é a dor. É a pessoa que carrega aquilo. Exatamente. E cada organismo é único. Cada doença é uma. Então, assim, eu acho que o que a gente mais está falando esse ano no Congresso, principalmente nas mesas da nutrição, é exatamente isso. A importância de olhar para cada um como sendo um... É a individualidade. A individualidade, principalmente a bioquímica. Isso é maravilhoso. E o que mudou na sua prática, ou se mudou alguma coisa na sua prática de nutricionista oncológica, depois de você ter se tornado terapeuta Ayurveda? Eu acho que, além desse ponto, assim, de
entender que essa filosofia é algo muito imutável na sua essência, de ter esse olhar em relação a isso, eu acho que um ponto que me ajuda muito no diagnóstico é fazer o paciente ter esse poder de autoobservação. A autoobservação é algo tão interessante que a gente passa a olhar os sintomas do próprio diagnóstico. Então, como você acordou hoje? Que tipo de sintoma você teve? Então, isso foi um ponto fundamental, assim, dentro da minha prática clínica, de trazer essa visão para o paciente. E, principalmente, quando a gente fala de Ayurveda, principalmente quando a gente traz uma nutricionista para falar a respeito disso, a gente foca muito em alimento. Mas, na verdade, a gente fala sobre a Ayurveda, a gente fala sobre muitas outras coisas. Porque a nutrição não é só o alimento também, né? A gente fala sobre técnicas para melhorar a respiração do paciente antes das refeições. A gente fala sobre técnicas para melhorar a digestibilidade do paciente. Então, eu acho que ter essa visão foi muito importante, de trazer isso para o paciente e, principalmente, de ter esse olhar para a digestão. Porque se a gente for pensar, a Ayurveda, 5 mil anos... A gente está falando de uma ciência de 5 mil anos atrás que já falava sobre rotina matinal e digestão. Então, a gente tem lá os 3 grandes livros do Ayurveda que já falavam a respeito da digestão. Sim, e que é a base da nossa saúde, exatamente. Né? E tem um lema do Ayurveda que eu aprendi na minha primeira aula e eu levo ele para sempre. A gente sempre fala na nutrição que nós somos o que comemos. E, na verdade, nós somos o que nós digerimos. Sim. Porque não basta o processo da nutrição, ele envolve o alimento, a compra do alimento, a maneira como nós preparamos, a maneira como nós falamos e a maneira como nós digerimos isso. Não basta só a gente consumir alimentos saudáveis, a gente tem que entender se o nosso corpo está digerindo corretamente esses alimentos. Não, se está ali na hora do almoço, vendo o celular, fazendo um scroll, comendo estressado, quase sem tempo nenhum, mas está comendo uma salada linda, maravilhosa, cheia de cores, né? Todo um prato super completo, mas... Eu sempre brinco com os meus pacientes, não vale comer o que eu acabei de prescrever assistindo filme de terror. Porque o impacto vai ser totalmente diferente. Exatamente. E a Ayurveda acaba juntando também, no meio disso, neurociência. Né? A forma como o nosso cérebro funciona também, que a gente tem que ajudar aí no nosso processo digestivo. Quais são as ferramentas de abordagem da Ayurveda? Práticas? Práticas. Eu acho que a principal, vamos falar clássica, essa daí, qualquer um que estuda Ayurveda, qualquer um que já ouviu falar sobre isso, sim, o despertar, principalmente processo de raspagem de língua em jejum, que é a maneira que a gente tem de eliminar aquelas toxinas, aquela saborra branca que a gente tem na camada da língua. Inclusive, isso é algo super interessante para o paciente oncológico, porque a gente faz a higiene completa da língua. A higiene da língua e até a maneira como nós escovamos o dente é algo super interessante para a gente melhorar um pouco mais a aceitação do paciente. Então, eu sempre oriento, escova o dente antes das refeições, para ver se a gente consegue melhorar um pouco mais esse paladar. Sim. E a raspagem da língua em jejum com raspador de aço inox ou cobre, sim, sempre. E um segundo clássico, nossa, esse é o segundo, assim, paciente oncológico, água morna depois da raspagem da língua, sim, que eu acho que esses dois são as ferramentas que eu mais utilizo. As pessoas ficam, mas não é possível que isso vai tratar a minha constipação. Mas isso mudou a minha vida. Isso mudou a vida. Isso, a raspagem da língua de manhã e água morna, que eu já deixo na véspera, é uma garrafa de 1 litro, que eu já deixo com a temperatura certinha, já fica no meu banheiro no dia seguinte. Isso é um clássico. Isso, as horas de jejum entre o jantar e o jantar cedo e o café da manhã mudaram a minha vida. E é isso, né, Vânia? Eu falo para as pessoas, eu pego paciente com quadros de constipação muito agressivos por conta das questões, né, do tratamento. Sim, sim. Por conta do tratamento e por conta da quimioterapia. Sim. E às vezes o paciente fala, não, mas você não vai me passar nenhum suplemento, você não vai passar nada. Eu falei, não, você vai tomar água morna em jejum. Aí o paciente me manda mensagem 4 dias depois, Bianca, eu não tô acreditando que eu tô indo ao banheiro. Sim. Eu falo, gente, é isso. Sim, adoraria ter sabido isso 10 anos atrás. Exatamente. E explica um pouquinho só pra gente, pra quem não sabe, né, por que a língua, não é, que é um órgão excretor, né? Por que a língua? Por que raspar a língua? A gente tem uma visão muito interessante no Ayurveda, não só no Ayurveda, né, numa ciência de uma maneira geral, que esse é um órgão muito receptor, né? Então a gente guarda muitas questões aí. A saúde da língua, ela é muito importante. Não é só o Ayurveda que estuda isso, a medicina chinesa estuda muito a respeito dessa conexão que a gente tem. E quando a gente acorda, primeiro que assim, quando nós dormimos, né, a maneira nosso descansar, a gente acredita muito que a gente libere tudo aquilo que a gente viveu naquele dia. Então, todas as nossas emoções. Lembrando que nutrição, Ayurveda, não é só alimentação. A gente tem que falar tudo. Saúde, gente, é o que a gente fala, é o que a gente pensa, com quem a gente anda, é o que a gente assiste. Então, tem muita coisa envolvida.
E aí, quando a gente dorme, a gente acredita muito nessa questão da gente fazer esse processo de eliminação. E aí, ao acordar, essa é uma maneira da gente limpar a toxina mesmo. E tem aí, que ser antes até de colocar água na boca, né? Primeira exatamente, coisa. porque senão a gente empurra as toxinas para dentro novamente. E eu sempre peço para as pessoas, faça o teste de olhar para a sua língua quando você acorda e depois você tirar. Eu garanto aqui, para quem está escutando, se você fizer esse teste de raspagem da língua por uma semana, você nunca mais na vida para de fazer. Nunca mais vai parar. Você fala, não é possível que isso está saindo de mim. E assim, algo que é muito importante é para abrir o paladar mesmo. Então essa é uma maneira que a gente tem de abrir o paladar, da limpeza, de começar o dia. Sim. E aí até como você já destacou, essa é a primeira coisa que a gente faz. Então, despertou. Eu sempre peço para as mulheres, fica 5 minutos com os pés para cima, para a gente fazer um pouco mais processo de circulação. Vai ao banheiro, faz raspagem da língua, depois vai lá fazer sua rotina matinal com beber água morna, vai pro desjejum. Então, assim, tem vários pequenos processos que são bem legais. E durante o tratamento, né? Você já falou que é ótimo, que ajuda, né, para tratar a constipação intestinal. Isso. Mas e o fato da gente ter menos saliva, né, durante a quimioterapia? Isso ajuda? O que eu penso sempre, tá, Vânia? E é o que eu já comentei aqui. Eu acho que esse TJ é o TJ que a gente mais falou sobre individualidade. Eu, quando fui estudar Ayurveda, quando eu fiz a minha especialização, o que eu mais pensava era em relação a isso. Será que eu vou usar para todos os pacientes? E não, gente, eu não uso para todos os pacientes. Não é que eu cheguei no HC, na época que eu trabalhava lá, e falei, a gente vai mudar tudo. Bota kit ali para todo mundo comer, bota água. Não, não é assim. O que a gente faz é analisar cada caso. Eu já tive casos de paciente com hipossalivação bem séria, que a gente estava tratando junto com o dentista e que a gente teve que parar a raspagem da língua porque ele mesmo não conseguia, ele sentia náusea. Sim. Então, ter essa visão de olhar para o paciente, entender como ele está naquele momento, entender o que dá, quais são as possibilidades que a gente tem, eu acho que esse é o ponto fundamental. Sim. Então, a gente deve olhar cada um, entender qual parâmetro, em qual cenário ele está inserido, qual tratamento que ele está fazendo, sim. E aí sim a gente coloca essas nossas práticas milenares. Tudo é individualidade, nada é para todos. Exatamente, exatamente. Quanto à suplementação durante o tratamento oncológico, você faz alguma abordagem com o olhar de nutrição mais tradicional, mais funcional ou apenas na Ayurveda? Bom, essa é a segunda que a gente fala a respeito disso. A gente veio aqui para a gravação e eu e a Vânia comentamos um ponto que é muito importante. Todo suplemento, toda panaceia, tudo, existem dois lados. Ontem, quando a gente fez a gravação do Mitos e Verdades aqui, eu falei uma fala da Ana Laura, que é uma grande amiga minha, que ela fez um vídeo falando exatamente sobre isso. Toda substância, ela tem dois lados da moeda e a gente tem que entender a respeito disso. Suplementação é algo maravilhoso. A gente tem inúmeras ervas medicinais, temos inúmeros fitoterápicos e fitoquímicos que a gente pode inserir na dieta do paciente. São para todos? Não, não são para todos. Existe uma individualidade e, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o paciente que faz uso contínuo de suplementos. Então, o que a gente tem que fazer é uma ciclagem. A gente entrou com uma cúrcuma agora, usa 2 meses, depois a gente para com isso, a gente entra com uma silimarina, depois a gente substitui. Então, ter essa visão de entender que nada é para sempre, nenhum suplemento deve ser usado de forma contínua. Os suplementos, eles devem ser usados em conjunto e de forma a ciclar esse ciclo, e principalmente analisando o perfil do paciente, entendendo se isso cabe ao tratamento dele e principalmente tendo ainda essa visão de individualidade. E em que momentos, não é, também? E eu nem respondi a sua pergunta, na verdade. Eu faço um mix do tradicional com o funcional, com o Ayurveda. Eu acho que o bom da gente estudar é a gente agregar conhecimento. A gente não tem uma única especialidade. Não agrega. E eu acho muito isso. Eu falo, gente, uma linha não substitui a outra. As duas se agregam. Se todo mundo trabalhasse junto, que maravilhoso que seria. A gente conseguiria cada vez mais levantar o nome da nutrição e levantar diferentes bandeiras. Isso seria o máximo para mim dentro desse perfil. Perfeito. Estão vendo por que é ela que faz a curadoria do painel de nutrição do TJCC? Pois é. Ai, que delícia, juro. Então, agora aqui, para a gente terminar com chave de ouro, você já falou aqui um pouquinho, mas queria enfatizar aqui 3 práticas, para a gente deixar assim bem alinhadinho, 3 práticas simples da Ayurveda. Nossa, isso vai ser... Para quem está nos ouvindo aqui, fazerem diariamente e deixá-los mais perto da rota de saúde, tá? Porque aqui a ideia é não é a gente se afastar da doença, é a gente se aproximar da saúde.
Além de não assistir filme de terror almoçando e jantando, vamos lá. Ai, gente, primeiro clássico, raspagem da língua, rotina matinal, ou então rotina completa de dinacharya, para quem quiser saber um pouco mais. No meu Instagram, inclusive, eu falo muito a respeito disso. Deixa o seu Instagram já agora. É biancamanzoli.nutri. Mas acho que a rotina matinal da raspagem da língua, água morna, principalmente umas 3 vezes ao dia, junto com alguns chás. Tem muito chá seguro para o paciente oncológico e para a população de uma maneira geral. Tem muito chá que a gente pode inserir na nossa alimentação e facilita muito o processo digestivo. E em terceiro, eu vou falar de um primo do Ayurveda, que é a yoga. A yoga, gente, muita gente me fala, Bianca, mas eu não consigo fazer. Eu falo, você quer fazer uma dica que me ajuda muito? Você não precisa fazer yoga completa. Existe uma respiração no yoga que se chama pranayama. Sim. Você pode fazer ela por 5 minutos que seja. E eu sempre peço para os meus pacientes. Você saiu de uma reunião conturbada, você saiu de um evento, você saiu de alguma coisa. Você vai sentar para se alimentar? Para por 1 minuto, faz o pranayama. A respiração é super simples, mas encerra esse ciclo do que você estava fazendo e entra de cabeça no processo da alimentação. Então, o pranayama, eu acredito que seja uma maneira muito interessante da gente encerrar o que a gente estava fazendo no trabalho para sentar para alimentação de uma maneira mais tranquila. Nadi Shodhana tem uma quebra ali entre uma coisa e outra. O primo da yoga, né? Sim, então os dois caminham muito bem juntos. Mas é que existem também muitos mitos em volta da yoga, né? Porque yoga não são posturas, não é performance. Exatamente. Né? Então tem exercícios de yoga que você mal se mexe. Exatamente. Né? Tem a yoga no tapete e tem a yoga fora do tapete. E muitos caminhos, né? Existem muitos tipos. Sim, então eu acho que esse é um que eu gosto muito, assim, respiração do pranayama eu indico para todo mundo. Então temos aqui respiração, fazer um pranayama, fazer água morna e raspagem de língua. Eu sou suspeita, né? Quem me segue no Instagram sabe que essas práticas fazem parte da minha vida faz muito tempo. Gente, isso é um nada perto de tudo que existe dentro dessa filosofia, dentro dessa medicina. Mas é um caminho, é um caminho, um passo por vez. Mas tem muito, assim. Não, a gente umas 4 horas aqui mas falando. A nossa saúde, assim, é uma rota, não é um percurso, não é uma meta. Exatamente. Né? Então, se a gente começando a ir fazendo pequenas mudanças, já tá maravilhoso. Tá perfeito, não é? Às vezes eu atendo paciente, eles falam pra mim, Bianca, mas eu não vou no retorno, eu não fiz nada. Quando eu vou ver o paciente tá raspando a língua, tá fazendo isso, tá fazendo... Eu falo, você fez virou um monte hábito e a pessoa já não... Falei, você tá fazendo um monte de coisa, tá tudo bem. Eu acho que a vida é essa. Sim. É a gente ir dando pequenos passos e aí no final a gente... E a gente tá... É um desequilíbrio tentando equilíbrio o tempo inteiro. Se a gente mudar 1%, a gente já mudou 1%, tá ótimo. Exato, exatamente. É isso. Ai, Bianca, muito obrigada pela sua participação. Adorei ter você aqui. Minha gêmea de Roma. Exato, a gente não combinou, parece, mas a gente não combinou. Minha super gêmea. Obrigada, mãe. Obrigada mesmo. E obrigado vocês por estarem aqui. Espero que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada.